leitura. A votação hoje é um projeto de ser leitura. De volta ao grande expediente, está em discussão e votação as proposições avulsas. Vereadora Brenda Santunione. Está comigo, está com a Jaqueline. Jaqueline, por favor, você me faz os 2 requerimentos que eu pedi. Eu vou dar mais ênfase aos requerimentos, mas também aqui eu peço esse calçamento e os postes lá na Travessa Maria Marciano Pinheiro, Nova Viçosa. Peço também a rede de esgoto na rua José Mendes Ferreira, depois, isso, moção, desculpa, depois lá da Alexandre Ferreira. Espero que assim que o SAAI fizer, eu sei que vai fazer, que os opositores de coração ruim não falhem, porque perto da minha casa tem que ter a rede. É uma rua que precisa de muitas pessoas que moram, vão morar, e tem donos de lote, casas. Cansado de ouvir esses comentários. Peço também na rua Frank Fontes consertar aquele quebra-mola. O vereador Montanha vai olhar isso com carinho para mim, que ele tem mais atenção às questões do trânsito. Fico muito feliz da importância de dividir as indicações. Não, a questão é sair as obras em benefício da população. Agora eu peço a vocês todos, vereadores, que assinem comigo essas 2 moções, a número 12 e a número 11. A primeira, ambas vão ser enviadas para o Senado, porque elas já se encontram no Senado Federal, são de autorias do deputado federal Reginaldo Lopes. E em Belo Horizonte, recentemente, nesse 34º Encontro de Municípios que eu participei, a gente, naquele horário do cafezinho, na hora do almoço, a gente conversa com um, conversa com o outro, para trocar experiência e aprender mais sobre o legislativo do país. E eu tive conheci aí, então, através do vereador de Rio Pomba, o Jorge, 3ª vez eleito lá, fico muito feliz, o mais eleito, o mais votado lá. Conheci ele quando eu estudei em Rio Pomba. E quando eu estudei em Rio Pomba, eu votava em Rio Pomba. Quando eu vim para Viçosa, eu voto em Viçosa. Então, a pecuária leiteira ocupa 3.200.000 postos de trabalho, gira mais de 6 bilhões de reais por ano. Se essa PL 546 de 2003, que inclui o leite na pauta dos produtos amparados pela política de garantias do preço mínimo, for aprovado, passar no Senado, nós vamos ter um grande ganho para esses produtores. Claro, da zona rural. Os pequenos produtores vão ganhar um pouco mais, que hoje quem ganha mesmo é o atravessador e depois o leite beneficiado. E há uma grande burocracia para que o país exporte derivados do leite. O outro, nos meus 2 minutos, a gente pede
O que aconteceu? Quando foi lançado o Plano Real, a promessa era que abriu-se mão de vários ICMS dos estados. E a promessa do governo é que, com o tempo, esses ICMS, de outras formas, viriam para os estados e municípios. O que aconteceu hoje, devido a inflações e devido à má vontade de repassar isso para os municípios e estados, que hoje, se for olhar valores de hoje, apenas cerca de 10% do valor total que viria para os estados e viriam para os municípios são repassados. E, claro, depois de tantos anos do real, agora, com esse item, a gente está sentindo as dores, estados estão quebrando, municípios estão quebrando, ficando com dificuldades financeiras. E há a grande possibilidade, já que em 2018 se encerra esse período de repasse, que não foi feito repasse, de ser aprovado esse requerimento e nós não levarmos, né? Como diz o advogado-geral do Estado na palestra dele, do Estado de Minas, na palestra dele, pode ganhar, mas pode não levar. O Estado pode ganhar e não levar. Mesmo o Estado de Minas Gerais pagando a dívida que pagaria com o governo federal, ainda sobraria um pouco para investimentos, caso passasse isso lá no Senado Federal. E também é do deputado Reginaldo Lopes. Institui o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal. Aí aqui, como já falei, a decomposição financeira dos estados e municípios com a Lei Candir produziu, de um lado, o aumento das dívidas estaduais, dada a necessidade de levantar empréstimos, estados e municípios fizeram isso, cujo custo se tornou crescente em um contexto denominado pelo mercado financeiro na base da agiotagem. Então, se a gente conseguir, com este apoio, por isso que eu peço que vocês assinem junto, que isso seja aprovado, nós vamos ter, os municípios e estados, uma capacidade renovada de investimentos e de atrair novos financiamentos. É o que a gente precisa para melhorar uma série de setores defasados. Então, eu peço a vocês que assinem comigo esses requerimentos. Parabéns, vereadora. Vereador Sérgio Construtor. Boa noite, seu vice-presidente, vereadores e vereadora, público aqui presente novamente, pessoa que está nos assistindo pelos rádios e televisão. Eu venho aqui requerer aos órgãos competentes que seja verificado a iluminação da comunidade Zigue-Zague, onde se encontra algumas lâmpadas queimadas. Então, a gente pede para poder que seja feita a manutenção lá e troque essas lâmpadas. E venho requerer também aqui aos órgãos competentes que seja colocado 3 braços e lâmpadas no córrego São João, onde se encontra 3 postes sem iluminação, bem na chegada ali, e um outro na rua de cima, que está muito escuro lá, né? Seria isso. Muito obrigado. Vereador Geraldo Luiz. Nobres colegas, inicialmente gostaria de pedir à equipe de comunicação que projetasse algumas fotos de residência lá na Rua Alfa Schecker, Nova Viçosa. E, por favor, vai passando ali, a gente vê a rachadura na parede, pode ir passando. Olha as condições do teto da casa, por favor. Aí outra questão, essas bananeiras, inclusive, têm aumentado o risco da casa, né, de desmoronamento. Essas são as condições da casa de uma moradora de Nova Viçosa. Obrigado, Marim. Que acontece pelo menos em outras 15 residências do município atualmente, através de laudo da Defesa Civil do município, a quem eu agradeço
a atenção e a forma como tem trabalhado, ao Rodrigo Cardoso e toda a equipe, ficou constatado a demanda da situação de risco dessa casa, assim como de várias outras residências, melhor dizendo, de outras 15 residências, de acordo com servidores da Secretaria de Políticas Sociais, que é o órgão que recebe a esses laudos em que são demandados em caráter de urgência para que se sane as precariedades das instalações no contexto de risco-vida desses moradores que não teriam um outro local onde morar, a não ser a partir de acesso a outros programas sociais, como os aluguéis sociais. Porém, a fala de representantes da Secretaria de Assistência Social é que desde 2016, por 3 vezes, foi solicitado, foi requerido licitação para aquisição desses materiais que se tornam os donativos às famílias, para que as famílias possam, então, fazer as reformas estruturantes de suas edificações. E sob a alegação do gabinete de falta de recurso, não vem investindo em recursos, em material para obras e para a reforma das pessoas sem condições financeiras para tal, colocando a vida dessas famílias em risco e quase que atribuo eu sendo improbo em relação ao problema de moradia no nosso município. Há um tempo atrás, não lembro se os colegas da outra legislatura se recordam, foi colocado aqui que Viçosa não tinha um déficit habitacional que era sanado. Podemos ter pessoas com casas, mas são muitas as casas que demandam desse tipo de reforma para que a pessoa tenha ali o abrigo numa situação de chuva, numa situação de frio, e eu acho que mais, que não tenha aquela insegurança de estar debaixo de um teto que a qualquer momento pode desmoronar. É preciso, em caráter de urgência, que sejam tomadas as providências em relação a essa situação. Reforços, são cerca de 15 pedidos lá na Secretaria, no setor de habitação. Reforço, foram feitos 3 pedidos para abertura de processo licitatório e foram indeferidos nessas 3 oportunidades, sendo uma dessas neste ano, de acordo com os servidores da pasta, a proposição desse edital de licitação. Gostaria de muita atenção da comunicação da casa. É uma problemática que enfrenta apenas aqueles com menos condições financeiras, e quando vem a bater nos nossos gabinetes, a fragilidade já é tão grande que na maioria das vezes as pessoas nem falam e se expressam pelo choro. E fazendo valer das nossas prerrogativas, dos nossos deveres e da nossa sensibilidade, eu peço para que a Prefeitura reverta esse quadro, até mesmo para que não tenhamos que tomar outras medidas, que é outras vias para que ocorram a esse tipo de atendimento aos munícipes, que em sua maioria das vezes ainda são contribuintes e têm o perfil de programas sociais, têm os números de identificação social tão requerido para recebimento de qualquer benefício. Peço um minuto, senhor presidente, apenas para citar aqui as demais indicações. Convido para o dia 30... 30 segundos aí, por favor. Que esteja conosco... 30 segundos. Que esteja conosco o senhor Martim Almeida, para tratar da questão da limpeza urbana da cidade. Capina é um pedido recorrente na casa e soltam os olhos de qualquer munícipe lixos acumulados pelos 4 cantos da cidade. Nesse contexto, também peço a reposição do container que era instalado aqui na esquina da rua Belo Lisboa, Travessa Belo Lisboa. A foto aí é do momento que o caminhão de lixo já havia passado e, com isso, não demonstra o impacto que vem causando esse lixo deixado ao meio da rua,
inclusive quando os cachorros acabam ali fazendo o seu papel. Pedi ainda também nomeação dos conselheiros de esporte, de acordo com a resposta a uma indicação há cerca de 2 meses atrás. Até o dia 20 de abril, ou seja, há um mês atrás praticamente, teríamos renomeados os conselheiros de esportes e gostaria de ver de forma oficial a essa nomeação. Agradeço, senhor presidente. Ok, vereador. Proposições avulsas em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. Está em discussão e votação os seguintes projetos. Senhor secretário, por favor, faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 014/2017, segunda votação. Vereador Raimundo Guimarães dispõe sob denominação de via pública Rua Cedília Dias da Cunha, bairro São Sebastião. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei 014/2017 aprovado em segunda votação. Geraldo, desculpa. Gostaria de pedir a dispensa da terceira votação, senhor presidente. Pedido de dispensa da terceira votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Pedido de dispensa aprovado. O projeto vai para a secretaria para as devidas correções. Requerimento 014/2017. Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja convidada a senhora Janete Miguel Said de Marangon, presidente do Instituto Municipal de Assistência aos Servidores, IMAS, para participar da reunião ordinária desta Casa Legislativa no dia 16 de maio para falar sobre as condições financeiras da autarquia em relação ao recebimento dos repasses do Executivo, parte patronal e do funcionário, e recebimento do aluguel do imóvel alugado ao Executivo. E apresente também a situação de prestação de serviço da autarquia para o servidor municipal. Do vereador Idelmino Ronivon, gostaria de solicitar ao plenário que permitissem a composição da mesa também do senhor Valdinei da Silva Araújo, que é controlador interno do IMAS. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Permissão concedida. Então, convido à mesa a Janete Miguel Said de Marangon e o senhor Valdinei da Silva Araújo. Boa noite, Janete. É um prazer em tê-la conosco, o senhor Valdinei. É um prazer em ter o senhor conosco também. Senhora Janete, a senhora está ciente aqui já do requerimento, né? Então, vou, por favor, 10 minutos para que ela possa fazer a sua explanação. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, senhor vereador Helder Evangelista, o qual eu cumprimento todos os vereadores, cumprimento também a vereadora Brenda Santunione, todos os que nos assistem através da TV Viçosa, que nos ouvem através do rádio, né, e da internet e todos os veículos de comunicação. Como já foi falado aqui, né, pelo vereador Helder Evangelista, eu estou atendendo ao convite do presidente, através da indicação do professor Idelmino, para falar sobre
as condições financeiras da autarquia, o aluguel do imóvel que, né, que o IMAS tem lá da Francisco Machado e da prestação de serviço. Bom, quanto porque a prefeitura tem um débito, né? Quando eu assumi o IMAS em janeiro, existia um débito do município com o IMAS de aproximadamente R$1.500.000. Hoje o débito total é R$580.000, que a prefeitura falta repassar para o IMAS, né? Mas nós já fomos lá a gente conversa, nós já negociamos, eles estão sempre prontos para nos atender, a gente passa para eles a situação atual do IMAS, eles sempre nos repassam quando precisa. Na verdade, né, teria que repassar esses 580, ainda que faltam, mas a gente sempre está negociando, conversando e a gente acaba se acertando. Quanto ao imóvel de aluguel lá que o IMAS tem, eu precisei de, assim, porque tudo que assim, tem 3 meses que eu estou no IMAS, então eu tenho que, assim, olhar, ver o que aconteceu. Para falar sobre o aluguel dessa casa, eu tive que olhar tudo em ata, porque tudo no IMAS é deliberado em ata. Nós não temos, assim, lá não tem um regimento, não tem uma norma, um regimento interno que a gente tem que seguir. Então, o que aconteceu? Na administração de 2011, quando era ainda o prefeito Celito Sari, ele mandou um ofício para o IMAS pedindo o empréstimo da casa. E essa casa foi emprestada de 2011 a 2015. Em janeiro de 2015. Em julho de 2015, o novo conselho que estava lá, exigiu que fosse pago um aluguel pelo imóvel. E iniciaram um processo de locação desse imóvel. Esse processo, ele iniciou na prefeitura, depois foi desmembrado a comissão de licitação, na prefeitura tem uma, na Secretaria de Saúde tem outra. Esse processo foi levado para lá. Existe um projeto básico, porque tudo assim que é licitar, tudo que é aquisição, venda, compra, alienação com administração pública tem que ser através de licitação. E o procedimento e a modalidade desse procedimento é o chamamento público. Então, teve início esse chamamento público, mas não teve fim. Então, está um processo perdido, não tem documentação, não tem nada. Então, não tem como também o município tirar... tudo que é despesa do município, ele tem que ser através de documento, tem que ser prova para poder estar tirando qualquer recurso de pagamento. E não tem um contrato, não tem nada para o município estar fazendo esse repasse, esse pagamento de aluguel para o IMAS. Então, tenho que começar o processo todo de novo. E eu já fui lá na Secretaria de Saúde, já olhei o que a gente tem que fazer, nós temos que mandar um ofício para lá, porque até então eu não sabia que pé que estava esse processo de aluguel. E isso o conselho vem me cobrando, mas eu não tinha, assim, tinha umas informações desencontradas. Então, eu tenho que começar esse processo de locação aí dessa casa de novo, apesar de que a prefeitura já está com uma farmácia, né? A farmácia já está quase pronta lá perto do Colégio Viçosa. Eu acho que eles vão mudar daqui uns 2 meses, eles já estão mudando para lá. Mas, de qualquer forma, nós vamos iniciar o processo. Quanto à prestação de serviços que o IMAS tem com o segurado. A prestação de serviço, assim, nós
como eu já disse, o IMAS ele não tem assim tudo que é deliberado é em ata. O que o IMAS presta? É consulta, exames, tratamento odontológico, é mais ou menos isso. Não, mais ou menos não, é isso que é a prestação de serviços que o IMAS presta para o segurado. Mais especificamente, é isso, da saúde deles, né, com a saúde dos segurados. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Então, passaremos aqui várias perguntas. Algum vereador para questionamento? Vereador Edelmino. Muito obrigado, senhor presidente em exercício, vereador Helder Evangelista. Primeiramente, quero agradecer a presença da senhora presidente, a Janete, o Rodinei, muito obrigado pela presença. Primeiro, parabenizar a senhora, né, pela eleição, não tive a oportunidade de estar pessoalmente com a senhora, e desejar todo o sucesso do mundo diante do IMAS, né, outros que passaram por lá, deram a sua contribuição, e agora a senhora chega, com certeza, com toda a garra, para poder trabalhar em prol do município, em prol do nosso servidor. Bem, quando eu faço, senhora presidente, a solicitação da presença da senhora nessa casa, na verdade é uma maneira que o nosso mandato tem, que essa Casa Legislativa tem, de ajudar o IMAS e, assim, ajudar o nosso servidor municipal, né? Uma vez que o IMAS presta um serviço de excelência para o nosso servidor municipal. Quando eu falo isso, né, contribuir de alguma maneira com o IMAS, com o servidor, é porque a gente sabe o quanto é importante a gente zelar pela transparência, né, pelas informações, pelos dados de uma autarquia, né? E a senhora, fazendo respeito a isso, prontamente atendeu a solicitação desse vereador, e aqui está a senhora para poder prestar esses esclarecimentos. Nós já estamos, mais ou menos, há mais de um ano, em que o Poder Executivo ele não consegue colocar em dia o pagamento para com a autarquia. Nós tivemos, no ano passado, alguns momentos em que houve o recolhimento da parte do servidor e não repassou para o IMAS, chegando ao ponto de acabar toda a reserva que o IMAS tinha e até colocando em risco o próprio atendimento ao servidor. E é exatamente isso. Senhor presidente, só um minutinho para eu poder contextualizar, por favor. E é exatamente para zelar por isso, né, que eu fiz esse convite à senhora. A senhora já basicamente respondeu quase todos os meus questionamentos, né, o valor hoje, né, que a prefeitura deve ao IMAS. A senhora colocou que é na casa dos 500 e poucos mil reais, né? E aí, um questionamento que eu faço, até em relação à questão da prestação de serviço, é que esse débito, né, que já vem perdurando já por vários meses do Executivo para com a autarquia, se ela está colocando em risco, esse débito coloca em risco o funcionamento do IMAS, essa prestação de serviço que o IMAS faz, né? A senhora está falando do diálogo o tempo todo com o Executivo, né, no sentido realmente de entrar no entendimento, né, dentro das condições do município, o município fazer os repasses para o IMAS, né? Mas fica esse questionamento, né, esse débito que o município tem para com a autarquia, né? Isso hoje, nas reais condições financeiras do IMAS, coloca em risco a situação financeira do IMAS? O outro ponto é, como está aquela reserva, né, que o IMAS sempre manteve, né, uma margem aí de segurança que a autarquia sempre manteve, exatamente para passar por esses momentos em que falta o recurso, falta o repasse do Executivo, né, para com a autarquia. Então, seria basicamente essas duas perguntas. E aí, eu quero fazer uma solicitação. O ano passado, nós fizemos aqui, né, várias reuniões em relação à questão do IMAS, e exatamente para nós, enquanto Casa Legislativa, conseguirmos acompanhar a questão orçamentária do IMAS,
e a gente vai fazer isso também para com as outras autarquias, vou concluir, nós gostaríamos Conclui, por favor, vereador, que fosse mantido, né, o que nós tínhamos combinado com a outra o outro presidente do IMAS, para poder, a cada 2 meses, fazer o encaminhamento dos compromissos, o quanto o Executivo está devendo para com a autarquia, né, a cada 2 meses atualizar as informações para com essa casa, para que a gente, não necessariamente, senhor Antônio Elias, necessitar de ficar fazendo o chamamento, o convite de alguém da autarquia nessa casa legislativa, para a gente ter mais facilidade de acompanhar. Obrigado. Tá. Com certeza, nós recebemos a indicação de 113, que é de requerimento de Vossa Excelência, mais o do vereador Ronildo, e a gente vamos prontamente atender. Quanto à primeira pergunta de colocar em risco o atendimento do segurado, a saúde é muito imprevisível. Tem vezes que gasta mais, tem vezes que gasta menos, entendeu? Assim, não tem como a gente prever. Por exemplo, nós tivemos um caso, no mês passado, o gasto do IMAS foi 300 e poucos mil reais. Porque, assim, depende do segurado. Esse mês agora, nós tivemos 2 acidentados lá no Hospital São João Batista, tivemos um segurado que ficou 3 meses internado lá. O gasto com o Hospital São João Batista foi 170 mil reais. Então, assim, tem uma reserva, né? Nós temos uma reserva de 825 mil reais, mais esse que falta para a gente receber. E o IMAS nunca, foi uma autarquia que tivesse grande reserva de dinheiro, mesmo porque o salário do servidor, a contribuição do servidor, ele é muito pequena, é de acordo com o que ele recebe, é 5% dele, mais a coparticipação e mais os 5% de patronal. Então, precisar falar que se realmente vai fazer falta ou se não vai fazer falta, isso é imprevisível. Isso aí eu não tenho como dar uma resposta precisa para o senhor. E qual foi a outra pergunta mesmo? Peço desculpas ao colega, só para poder repor o questionamento. A senhora vereadora, já fiz uso da fala, a senhora vereadora anotou? Então, caso ela queira se manifestar, para poder participar, inclusive, da discussão. Vereadora Brenda. Pediu a palavra. Senhora Janete, já respondeu? Sim, já respondi. Você está... Vereadora Brenda. A gente retorna para o senhor. Outras vezes. Senhora Janete, qual seria a reserva? Por mais que a senhora falou que a saúde é imprevisível, tem uma oscilação de gastos, qual seria uma reserva ideal do IMAS? 1 milhão? 500 mil? É a primeira pergunta. São só 2. Eu gostaria de saber, não precisa ser exatamente não o valor, tá? Há planos de expansão da rede de atendimento com mais convênios, com maior, talvez, apesar que a estrutura do IMAS é excelente, estrutura de atendimento ao segurado? E se nesses planos de expansão do serviço, se houver também mais campanhas, além das que vocês já fazem anuais, de mobilização pela qualidade de saúde dos servidores. Bom, quando eu cheguei lá no IMAS, as outras, né, presidente, que passaram por lá,
falaram que a reserva do IMAS era 2 milhões de reais, entendeu? Então, com esses 2 milhões de reais que movimenta o IMAS. Mas isso eu, assim, não tenho certeza, porque, na verdade, é o seguinte, agora que a gente também está dando uma reestruturada na contabilidade, entendeu? O que acontece? Eles, assim, lá tinha o montante do que eles arrecadavam, mas não sabia quanto que era de consulta, quanto que era de exame, quanto que era de ótica, porque lá faz financiamento de ótica, quanto que é de tratamento odontológico, quanto que é de farmácia. Então, assim, eles sabiam quanto arrecadavam de tudo, mas não sabiam o que era cada coisa separada. Então, agora que a gente está dando uma reestruturada no IMAS, né? Juntamente com o controlador interno, o Valdinei, ele é administrador, tem uma vasta experiência em administração pública e está lá me ajudando. Agora, quanto a essas campanhas, nós podemos, nós já temos a campanha da vacinação, o Outubro Rosa, Novembro Azul, e a gente pode estar olhando, sim, com certeza, outras campanhas durante o ano, mas, assim, eu vou me inteirar mais, né, do que a gente pode fazer para estar olhando isso, sim, com certeza. A gente pode também estar olhando isso, tá? Pode olhar. Sim. Vereador DJ Rony. Obrigado, senhor presidente. Janete, boa noite. Boa noite. Agradecer por estar visitando essa casa. Bom, Janete, a reserva que você, pelo que eu não entendi bem, seria de 2 milhões quando você tomou posse, é isso? Não, quando eu tomei posse era 252 mil reais. Sim, sim. Que tinha. Mas outros presidentes que passaram por lá falaram que a reserva chegava a 2 milhões de reais. Isso entendi. Aí... na sua fala, você disse que, em conversa com o Executivo, que existe um bom trânsito, a gente entende, eu acho que deve ser assim, mas nós sabemos que o bom trânsito não paga conta. Quais seriam as providências do IMAS para que nós possamos ter esse repasse dentro do previsto? Olha, eu sou muito do diálogo, sabe, o vereador Ronildo? Eu gosto de conversar, gosto de dialogar, sou da política da boa vizinhança. Nós não podemos ficar um cabo de guerra, porque quem acaba sendo prejudicado é o segurado, é o cidadão, sabe? Então, assim, eu não posso, assim, eles nunca que falaram não, mas todas as vezes que a gente vai lá e conversa e fala do débito do IMAS, eles estão prontamente de porta aberta para nos receber. Hoje, essa semana mesmo, foi repassado quase 300 mil reais para o IMAS de repasse, de contribuição do segurado, com a participação e patronal e tudo. Só que a gente tem que saber o que foi repassado, que antes a gente não sabia, agora que está sendo dividido lá na contabilidade. Sim, mas aí eu volto, você disse que hoje foi repassado, que conversa, que eles repassam, mas nós sabemos que tem que repassar. Acho que como presidente do IMAS, a senhora, acho que teria, na minha concepção, ter um plano, um projeto para que esse repasse seja passado, Divaldo, dentro do previsto. Eu acho que a normalidade seria isso. Agora, o trânsito, a conversa, acho importante a qualquer momento, mas acho mais importante o repasse desse recurso dentro da previsão, dentro do que é o correto. Sim, mas o seguinte, já foi falado, já está redundante aqui, que a dificuldade pela qual o país está passando, política e financeiramente, acaba atingindo no município e acaba também atingindo o Instituto, entendeu? Então, eles estão falando que está sem recurso, está com dificuldade na administração. Então, eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança aí para a administração.
Tá bom. Vereador Raimundo Guimarães. Boa noite, Janete. Boa noite. Boa noite, meus caros. Bom, o que eu tenho a dizer do IMAS, o que eu tenho a dizer do IMAS é o seguinte: eu participei da fundação do IMAS. Quero aproveitar essa oportunidade, eu não tenho pergunta para fazer. Quero aproveitar essa oportunidade para mim parabenizar e agradecer o nosso diretor do Hospital São João Batista, Sérgio Pinheiro, que criou essa entidade com muita competência, e parabenizar todos os presidentes que passaram, o Marcos, a Solange, que lutou muito para a construção desse prédio que lá está, e parabenizar você, Janete, pelo excelente trabalho que você vem realizando junto com seus componentes. Estão de parabéns, mas estou dizendo de coração, porque eu, sinceramente, vou dizer a você que eu sou funcionário desta prefeitura há 27 anos e confesso que já tentei sair da prefeitura várias vezes, mas quando eu penso num plano de saúde para minha família, se eu sair da prefeitura, eu tenho certeza que eu vou encontrar muita dificuldade, e dizer que este IMAS é que segura o funcionalismo na prefeitura. Então, é uma das melhores, como dizer, é um bem público que dá muita tranquilidade para os funcionários em termos de saúde, né? Então, eu gostaria de parabenizar você e a todos os outros. A gente, tudo que precisa, médico, consulta, hospitalidade, a gente é bem servido. Eu ia só dar os parabéns e dizer que nós estamos aqui, o que precisar, nós estamos para dar o apoio a você. Muito obrigada, agradeço. Vereador Paulo César Totti. Muito boa noite, Janete. Boa noite. Quem eu cumprimento, o Valdinei. Leva um abraço para o Juninho, que é muito meu amigo, trabalha no IMAS, lá na parte da, se não estou enganado, da... Faturamento. Isso. Janete, eu só queria saber o seguinte, o IMAS, quem faz uso desse IMAS? São somente os servidores da prefeitura e SAAI? Tem mais... Ah, tá. Olha, quem faz uso, quem são segurados do IMAS? São os servidores da prefeitura, da Câmara, do SAAI, do próprio IMAS e o IPREV. E tem também os contratados. Uhum. Os contratados que são segurados lá do IMAS também. Janete, eu sou mais novo que o Raimundo, né? Eu usei o IMAS durante os 6 anos que eu tive na prefeitura, não tenho nada a reclamar. Por lá fui atendido, né? Em todas as partes, exames odontológicos, internação. Então, fui sempre bem atendido e sou muito grato. O médico, como está o horário do médico? Porque teve um tempo que não tinha médico, mas foi coisa que foi resolvida rápido. Se o médico está atendendo na parte da manhã e à tarde. E a outra preocupação, Janete, que isso já vem até de servidores da obra, né? Um dia, eu conversando com o grupo na obra, alguém pediu para que eu fosse até você e conversasse sobre a questão da farmácia. Por quê? Porque tem um servidor que ele compra remédio na farmácia. O seu Valdinei vai me responder. E só eles, só quem faz o uso. Aí às vezes, hoje eu não estou, mas aí às vezes se não tem um controle, se tem um modo de fazer esse controle de outras pessoas, porque qual o medo dessa farmácia acabar para os servidores por causa da entrada de outras pessoas de fora, comprando. Às vezes, vamos colocar assim, o Raimundo, que é servidor, né, vai e pega a minha receita e compra o remédio para mim. Há alguma maneira de estar fazendo isso? Excelente pergunta. Essa pergunta foi maravilhosa.
Mas eu vou responder a primeira sua sobre o médico. Nós temos 4 médicos que atendem no IMAS gratuitamente. Nós temos um ortopedista, nós temos um médico, um pediatra e 2 clínicos geral. Então, o que acontece? Só que esses horários, o vereador Paulo Sérgio, o segurado tem que ligar para lá, porque eles têm o horário lá de atender. Eu sei que a pediatra ela atende segunda e terça-feira. E tem os outros que atende durante a semana. Mas esse horário tem que ligar para lá, porque as atendentes é que agendam. Quanto a essa pergunta da farmácia, eu vou passar para o Valdinei responder, porque ele vai falar melhor lá para vocês o que acontece, que ele está acompanhando lá junto lá. Ô Valdinei, porque quando esse servidor veio falar comigo, qual é a preocupação dele? Porque eles me chamam de Tote lá. Tote, o nosso medo é que o nosso remédio acabe, porque é um preço melhor, né? É um preço melhor para a gente. Então, o medo da gente é que pessoas de fora venham comprar os nossos remédios, que a gente, servidor, fica sem esse remédio. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público. Olha, o problema da farmácia é muito sério. Por quê? Primeiro, o IMAS só atende ao segurado e o seu dependente. Nenhum outro coisa que dependente paralelo, pai, mãe, que não esteja vinculado. Esse trabalho, até a Janete me pediu que desse uma atenção maior na farmácia, porque a nossa dificuldade, qual que é? Chega um segurado e pede um remédio que não é, às vezes, através de receita, e isso, os farmacêuticos simplesmente atendem o pedido. Como vai saber se não é para aquele servidor? E, gente, com isso, há um excesso de venda de remédio para terceiros, que a gente não pode falar, porque quem pegou foi o próprio segurado. Isso acaba prejudicando os demais segurados. Por quê? Como nós temos orçamento de compra de remédio, e esse orçamento acaba estourando por causa de medicamentos que são comprados para terceiros, com isso a gente não consegue atender todas as necessidades do segurado. Por quê? Esse pequeno percentual que a gente tem a mais para segurar uma eventualidade, acaba não conseguindo por causa do uso do próprio segurado, que acho que não está tendo consciência do que é a responsabilidade do IMAS frente à compra de farmácia, dos remédios para farmácia, e eles estão, não sei se é por doação de remédio, isso o IMAS não tem como intervir, porque se é o próprio segurado, se ele compra um remédio sem receita, como o IMAS vai falar que não é dele? Então, infelizmente, nós ficamos presos a essa vontade, ou que seja, do próprio segurados, servidores da prefeitura, do SAAI, da Câmara, falar o seguinte, ter uma consciência e falar assim, eu não posso utilizar isso para terceiro. Se vai usar para alguém, que seja por doação, ele tem que estar fazendo isso com consciência, que ele tem que ter a noção que isso vai acontecer lá na frente, que a gente não vai ter orçamento para que consiga comprar esses medicamentos. Vereador Antônio Elias. Boa noite, Janete. Boa noite, Valdinei. Também, Janete, eu gostaria de parabenizar o trabalho que você está iniciando no IMAS, toda a equipe, principalmente o conselho, igual você falou que tudo é registrado em ata. Eu trabalhei no IMAS, na época do presidente Antônio Cunha, fui diretor financeiro, e que desde já dessa época, da época do prefeito ainda Fernando Santana, se eu não me engano, 2002,
existe mesmo essa guerra de repasse, de não repassar na data certa, de não repassar os valores que é necessário, mas se resolve do jeito que você está resolvendo mesmo. Parabéns, é com diálogo, porque nenhum prefeito é irresponsável de não repassar. Demora, mas repassa, porque ele também conhece a necessidade do servidor e sabe que o IMAS é importantíssimo para o servidor, porque muito servidor realmente está na prefeitura por causa desse plano de saúde. Então, parabéns para vocês, parabéns para o conselho, toda a equipe. E é natural mesmo essa casa, igual foi falado o vereador Edelmino, de querer mostrar para a população como funciona o IMAS, e a preocupação nossa de vereador de amanhã não acontecer mesmo de uma catástrofe aí com o servidor, até por causa dessa crise que está instalada no país. Mas nós conhecemos a administração e jamais isso vai acontecer, e até mesmo por causa desse diálogo. Então, parabéns. Vereador Montanha. Gostaria de parabenizar aí o nobre vereador, solicitou a Janete. Boa noite, Janete, mais uma vez. E dizer, Janete, que por 4 anos eu fui também um associado. Dizer quanto foi importante para mim, quanto foi benéfico. E hoje, quase todos os dias que a minha esposa precisa de uma consulta, ela fala: aí, você acabou com perdeu o IMAS? Que pena. Então eu acho que ela fala que pena, com certeza, porque é um grande plano e vocês trabalham de uma forma exemplar. Gostaria de fazer uma colocação, quando foi falado pela senhora que os funcionários dessa casa têm o IMAS, né? Eu acho que a contribuição também poderá vir dos vereadores. É um caso a pensar, né? Quem sabe nós possamos ser associados também. Ah, sim, com certeza, né? É só se vocês, né? Eu já sugeri, né, que fizessem um projeto de lei para ser votado aqui, né? Para você estar sendo segurado lá do IMAS também. Já te falei sobre isso, né? Uma vez que você esteve lá, já sugeri. Sim. Então fica aí a sugestão mais uma vez. Tá ok, obrigado, boa noite. Mais algum vereador? Vereador Edelmino. Muito obrigado, senhor presidente. Sem querer delongar, né, e criar nenhum atrito com os colegas em relação à questão do tempo, já fazendo as minhas considerações gerais, agradecendo a presença de vocês e dizer que essa Casa Legislativa está à disposição e que eu gostaria muito que realmente a gente tivesse a cada 2 meses, né, sendo enviado para essa casa as informações em relação aos repasses, né? E um último questionamento para realmente fechar, né, a participação nessa discussão, desse valor de R$500 mil, né, que 500 e pouco hoje, né, que é o repasse que está faltando para que o Executivo fique em dia com IMAS. Nós temos a informação, né, se é parte patronal, se é parte do funcionário, e aí, dialogando ali com a pergunta do vereador DJ Rony, acho que é importante a gente tentar colocar em dia, né, dentro do diálogo que seja, para a gente ter essa reserva que é importante para o IMAS. Nesse sentido, né, já foi pensado uma agenda com o Executivo, no sentido de firmar com o Executivo um compromisso para que ele, dentro, claro, das possibilidades orçamentárias do município, colocar em dia, né, essas parcelas que estão em atraso, né, para com o IMAS. E, novamente, deixar o nosso mandato à disposição para qualquer discussão em relação ao funcionamento do IMAS. Muito obrigado. Agendado não foi ainda não, sabe, professor? Mas, assim, eu tenho certeza que qualquer momento que a gente marcar com ele está de braços abertos para receber a gente, para estar falando também. Porque, na verdade, 580 mil eu não acho um valor tão significante. Eu acho um valor até razoável para quem já deveu R$1.550.000, né? Mas a gente pode estar, sim, marcando com ele um horário para ver, para dar mais, para ver, né, qual que seria
a resposta dele para conosco. E, com certeza, a gente já estou firmando o compromisso com vocês aqui, de estar enviando para cá, a cada 2 meses, esse valor, esse montante, né, sobre tudo que acontecer lá no IMAS, não só finanças, mas qualquer coisa, porque eu já falei que eu quero fazer uma administração transparente, quero fazer tudo que a gente puder colocar no site do IMAS, a gente vai colocar. Na verdade, vou até confessar uma coisa, eu estou achando muito, assim, um pouco de dificuldade de administrar o IMAS, porque eu nunca trabalhei numa instituição assim, que não tivesse normas. Lá tem o estatuto de criação do IMAS, mas o estatuto ele é muito vago. Como a gente sabe, a gente na administração pública, a gente só pode fazer aquilo que está prescrito em lei. Lá no IMAS tem o estatuto, mas os procedimentos, tipo assim, o que pode, o que não pode? Você pode, que tipo de cirurgia que você pode fazer? Os procedimentos hemodinâmicos, o IMAS, até quando que o IMAS cobre? Até quando que não cobre? Eu estou tendo muita dificuldade, porque tudo que está lá é decidido em ata, no Conselho Deliberativo, e isso está me trazendo um pouco de dificuldade. Então, o que está acontecendo? Agora nós estamos fazendo, isso aqui é uma minuta de regulamento dos procedimentos que vão ser agora autorizados pelo IMAS, porque a questão da carência também. O que acontece hoje com nós tivemos 100 segurados que entrar, porque são contratados, que aderiram ao IMAS, que a carência é de 3 meses. Carência de 3 meses para um grupo familiar de 5 pessoas não é nada. Então a gente acaba, assim, o IMAS acaba tendo um gasto de 100 pessoas, se tiver 4 pessoas em cada grupo familiar, quantas pessoas que são? A partir de 3 meses, nós fizemos um levantamento dos contratados ao IMAS, a arrecadação deles, dos que tinham lá, R$7 mil por mês. Então, R$7 mil em 3 meses, 21 mil, que a gente arrecada em 3 meses de carência, para um grupo familiar de 4 pessoas, 4 a 5 pessoas. Então, assim, a gente tem que fazer um trabalho muito minucioso. E outra coisa, assim, qual que é a arrecadação do IMAS? A arrecadação do IMAS é 5% do servidor, 5% do patronal, mais a coparticipação. E esses 5%, pasmem, gente, tem gente que contribui com R$29, de acordo com o que ele recebe. Então, assim, e o aumenta a nossa arrecadação quando aumenta o salário do servidor. O salário do servidor aumenta assim. Se aumentar 6%, aumenta 6% a nossa arrecadação. Se aumentar 3%, vai aumentar 3%. E vocês podem observar que isso é de quando foi criado o IMAS. Nada mudou de 94, em 2002 teve uma reforma lá na lei de criação do IMAS. Aí o que acontece? A tecnologia está avançada, os exames cada vez mais avançados e tudo muito caro, e a gente não está conseguindo acompanhar. Então, assim, o que pode, o que não pode? Então, assim, não tem, assim, quantos exames? Tivemos um impasse semana passada, porque tinha o quê? Estava sendo autorizado Pilates no IMAS. Eu não sei plano de saúde nenhum, eu conheço, que autoriza Pilates. O IMAS estava autorizando Pilates deliberado pelo Conselho. Aí o que acontece? Aí não tem limite. A pessoa vai fazendo Pilates. Tem segurado lá que estava devendo R$500 já de Pilates lá e ainda falou que fazia o Pilates só para complementar a academia. Vocês entenderam? Então, assim, eu acho que o IMAS tem que ser bem usado. O segurado tem que ter zelo, tem que ter cuidado, tem que ter carinho com o Instituto. Eu sozinha não faço nada. Uma andorinha sozinha não faz verão.
mas tem que ter a participação, a colaboração do segurado para me ajudar. É isso que eu gostaria de pedir aos segurados, quem nos assiste através da TV Viçosa, por favor, os segurados do IMAS, tenham mais cuidado com a farmácia, com a consulta, nós temos consulta grátis lá. É a economia para eles também, porque eles têm participação, entendeu? Quando eles vão consultar, fazer algum exame, eles pagam. Vereador Sérgio. Boa noite, Janete. Boa noite, Valdinei. Quero parabenizar, né, pelos trabalhos de vocês e também, né, parabenizar, né, por ter vindo aqui, né, prestar o esclarecimento para a gente, né, a pedido do professor, né. Isso é muito importante para nós aqui, né, e para a população que está nos assistindo também, né. A pergunta minha é: tem alguns remédios controlados que falta para os servidores do IMA? Os remédios controlados, eles são com receita médica, né? A farmácia é o seguinte, a farmácia, nós não comercializamos, nenhum instituto, entidade pública pode comercializar medicamento. Então, nós não compramos medicamento. Nós adquirimos o medicamento e repassamos para o segurado. O mesmo preço que a gente recebe, a gente repassa. Então, a gente não tem essa reserva de medicamento. Às vezes o pessoal fala, a prateleira está vazia. A gente tem lá um antialérgico, um analgésico, esses remédios mais assim simples, mas todos os medicamentos assim que são mais complexos, eles estão encomendados e a gente entrega com 2 dias de prazo para o segurado. Agora, esses remédios controlados, eles são através de receita médica. Se chegar com a receitinha lá, aquela receitinha azulzinha lá, é entregue. Muito obrigado. Vereador Edenilson, alguma pergunta? Não tenho pergunta não, só mesmo parabenizar e agradecer pela presença da Janete, que o trabalho seus continua sendo profícuo, e parabéns pelas explanações aí. Boa noite. Bem, Janete, o que eu queria dizer é o seguinte, com relação aí aos repasses, né? E eu concordo até com você com relação aí do diálogo, né? Porque não adianta colocar a faca no pescoço, na verdade, né? Hoje está difícil, né? Porque nós vemos aí que o executivo municipal, estadual e federal, está todo mundo aí doido para ter que sair das suas dívidas e não está conseguindo. Você vê que o Estado deve, não estou criticando, não, gente, é só que comentaram, como se trata de saúde, né? 5 milhões e 600 que o Estado deve para o município e não paga de jeito nenhum. Não é porque eles não querem, é porque não tem. Não é verdade? E, então fica difícil de se cumprir as obrigações. Você diz com relação aos médicos gratuitos, esses médicos podiam também dar uma forcinha nos hospitais, né? Puxa, ia acabar muita demanda. Nós tivemos uma demanda hoje do rapaz aqui, porque atender só o IMAS, dá uma forcinha também nos hospitais, gente. O Hospital São João Batista precisando muito também. Não é a crítica, não, é só uma sugestão para os médicos. Quem sabe ele tira uma horinha, não, 12 eles aí. Eles atendem os segurados do IMAS, mas a gente paga para eles lá, para os médicos. Ah, então não é gratuito. Não, eles são contratados pelo IMAS, mas não tem a coparticipação do segurado. Ah, entendeu? Entendi, agora entendi, porque você deixou entender que os médicos é gratuito. Concorda, vereador Edelmiro? Então já não precisa ir para os hospitais mais, que está difícil, né? E também tem que colocar em questão, colocar em xeque também, que o repasse aí para o IPREV aumentou muito, né? Isso torna aí uma dificuldade muito maior, não só para o Executivo, que a Câmara daqui a alguns anos vai passar por esse problema de repasses, porque é um repasse muito alto, Rony, e cada ano aumenta mais. Coisa que prefeitos anteriores, prefeitos de 20 anos atrás, já deveriam ter imaginado o que ia acontecer na frente com relação ao IPREV, já deveria ter deixado aí um cascaizinho depositado, né, Janete? Mas nunca deixaram, ninguém se preocupou. Então a bomba veio futuramente. Tá certo? Ô, Janete, você para as considerações finais, por favor. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui.
Quero agradecer, vereador professor Delmino, pela oportunidade. E eu posso voltar aqui quantas vezes vocês precisarem, quiserem, porque já falei que quero fazer uma administração transparente. Eu tenho carinho com o IMAS, pelo servidor, porque tem muitos anos, eu conheço muita gente na prefeitura, tenho muito carinho, quero administrar o IMAS como administra a minha casa, quero administrar as finanças do IMAS como administra as minhas finanças, bem transparente. E quero agradecer também, sabe por quê, professor? Porque, às vezes, eu represento a instituição e vocês representam o segurado. Às vezes, eles chegam assim e falam alguma coisa com vocês, mas eles não sabem da realidade o que está acontecendo ali. Então, assim, eu preciso de falar. Eu tenho que falar ao lado do IMAS, do Instituto, entendeu? Então, assim, foi muito gratificante, foi muito proveitoso. Quero agradecer e quero pedir ajuda a vocês, sugestão, para a gente fazer uma administração voltada para o servidor, o que for de melhor para o servidor a gente fazer. Junto, nós temos que ser parceiros, a gente tem que ter parceria para a gente chegar ao lugar que a gente quiser. Que já falei que uma andorinha sozinha não faz verão. Muito obrigada, gente. Valdinei, por favor, suas considerações finais. Eu só quero agradecer ao presidente, aos vereadores, e deixo aqui, acredito que a Janete também, à disposição IMAS de qualquer informação, e o que precisarem, pode estar ligando, pedindo, é uma determinação da própria Janete que a gente atenda aos vereadores da melhor, prestando informações, e é lógico, prestando informações a vocês, acabam chegando também aos segurados, né? Obrigado, estamos à disposição. Bem, nós que agradecemos. Obrigado, Janete. Obrigado, Valdinei. Fiquem à vontade, tá? Se quiserem permanecer na mesa, se quiserem se retirar. Senhores vereadores, passaremos agora para explicação pessoal. Algum vereador para explicação pessoal? Brenda? Não havendo mais assuntos a tratar, dou por encerrados os trabalhos. Boa noite.